Olá, sou Jorge de Wellington, professor de História da Secretaria Municipal de Educação de Governador Valadares. Nesta aula, vamos dar continuidade à Era Napoleônica. Em 1799, um golpe de Estado derrubou o governo monárquico francês, instaurado pela Revolução Burguesa da história, a Primeira Revolução, a Revolução Francesa. Napoleão Bonaparte, líder da Revolução, vai governar a França em 3 períodos. O primeiro período foi caracterizado como o governo do consulado, em que o poder foi centralizado e controlado por militares. No segundo momento, Napoleão realizou um plebiscito para saber qual forma de governo os franceses preferiam, mas puxando para o seu lado, claro. Quase 60% dos eleitores escolheram a volta da monarquia, mas como Napoleão como seu representante máximo. No terceiro momento, em março de 1814, Paris foi invadida por uma coligação formada pela Áustria, Prússia e Rússia. Diante dessa situação, Napoleão é exilado na Ilha de Elba, o primeiro exílio de Napoleão. A Ilha de Elba fica no mar Mediterrâneo, onde permaneceu por 300 dias. O governo francês foi assumido pelo rei Luís XVIII. A maioria da população considerou o ato uma imposição dos países vencedores e um retrocesso em relação às conquistas obtidas durante a Revolução. Na Ilha de Elba, Napoleão recebia notícias da insatisfação dos franceses com a monarquia. E em 1815, ele fugiu do exílio e retornou a Paris, onde foi aclamado pela população e pelas tropas, e retomou seu poder. Porém, seu governo durou apenas 100 dias. Em junho de 1815, novamente, Rússia, Áustria e Prússia, agora com a ajuda da poderosa Inglaterra, uniram-se novamente e derrotaram Napoleão Bonaparte na Batalha de Waterloo, que fica na região belga. Napoleão foi levado para a ilha de Santa Helena, agora uma ilha mais protegida pelos vencedores, sob uma forte vigilância da Inglaterra. E lá, Napoleão permaneceu até sua morte em 5 de maio de 1821. Neste quadro, podemos ver as conquistas de Napoleão Bonaparte e suas pinturas majestosas, caracterizando seus feitos e o seu poderio. Essas alegorias, elas vêm mostrar para o povo a grandeza deste imperador. Ele que lutou pelos direitos iluministas, com os ideais iluministas e pelos direitos dos franceses contra o absolutismo monárquico, ele depois vai concentrar esse absolutismo em suas mãos. O terror branco é uma das consequências dessas revoluções e dessa era napoleônica. As nações vencedoras se reúnem no Congresso de Viena para discutir como seria a Europa após as guerras napoleônicas. Tem início o chamado terror branco, onde a aristocracia e o alto clero voltam ao cenário político e aproveitam para se vingarem dos republicanos. É exigida a devolução das terras confiscadas pelos camponeses durante a Revolução, começando as revoltas, massacres e perseguições. A Revolução Francesa foi marcada pela perseguição religiosa, política, guerras civis e execuções na guilhotina. E há um ditado que diz que a guilhotina neste período, ela não parava e cabeças rolavam incansavelmente. Naquele momento,
A França estava sendo liderada pelos jacobinos, considerados mais radicais entre os revolucionários franceses. A Batalha de Waterloo marcou o fim da era napoleônica. A luta durou apenas um dia, 18 de junho de 1815. Os franceses, ingleses e seus aliados enfrentaram-se no campo de batalha que terminou com a derrota definitiva francesa ou de Napoleão Bonaparte. Neste momento, entra para a história o inglês Arthur Colley, o primeiro duque de Wellington. Após o conflito, Napoleão Bonaparte foi preso pelos ingleses e levado à ilha de Santa Helena, enquanto os vencedores se reuniram em torno do Congresso de Viena para redesenhar o mapa europeu. Por que os vencedores eles vão redesenhar esse mapa? Porque com as investidas e as guerras napoleônicas e eles saindo do perímetro francês, da demarcação do Estado francês, Napoleão ele vai inserir a França em várias guerras e dominando os outros países, novos territórios. A Batalha de Waterloo vai ser o fim do período napoleônico. Mas antes tem o Terror Branco, que vai durar com a volta da monarquia francesa, com o rei Luís XVIII, que vai tirar Napoleão do poder e vai trazer o absolutismo monárquico novamente para a França. O Congresso de Viena ocorreu entre 11 de novembro de 1814 e 9 de junho de 1815. Reorganizou a Europa após as guerras napoleônicas. Além disso, foram tomadas decisões que atingiram o Brasil, com a entrega da Guiana para a França, a chamada Guiana Francesa, e a condenação do tráfico de pessoas escravizadas. O Congresso de Viena serviu para manter a Europa salva de grandes enfrentamentos até a Primeira Guerra Mundial, em 1914. Essa Liga das Nações, hoje, essa Liga das Nações é o início que hoje nós chamamos de ONU, da Organização das Nações Unidas. As prioridades do Congresso de Viena foram acabar com os vestígios da Revolução Francesa e da Era Napoleônica. A intenção era redesenhar as fronteiras da França, da Península Itálica e dos Estados alemães. Restaurar a família Bourbon na França, na Espanha e no Reino de Nápoles. Da mesma maneira, foram debatidos temas como abolição do tráfico de escravos e do uso da mão de obra escrava nas colônias americanas. Era o interesse das nações que venceram Napoleão também trazer para as colônias o seu poderio e a sua hegemonia. As consequências do Congresso de Viena, as nações participantes criaram uma nova organização política europeia para solucionar as ocupações ocorridas durante o Império Napoleônico. Entre 1815 e 1822, surgiu uma ordem baseada na cooperação de Estados, modelo que aparecia pela primeira vez na história. Esse novo sistema buscava equilibrar o poderio das nações europeias, realizando uma política de aliados e compensações territoriais. O Congresso de Viena, nesse sentido, foi eficiente, pois a Europa só entraria numa guerra total um século mais tarde, com a Primeira Guerra Mundial em 1914. Então, a Europa, durante um século, respirou mais aliviada, trazendo de volta os contornos dos países nacionais antes da era napoleônica, com seus impérios, as suas fronteiras, e cada país resolvendo os seus conflitos internos.
Nesta aula, vimos que o Império Napoleônico foi um projeto de restauração do poder político centralizado francês após a Revolução. Napoleão surgiu como a esperança para que fossem cumpridos os desejos dos franceses, desejos iluministas, tendo espalhado o republicanismo por toda a Europa. E mesmo derrotado, criou as condições de possibilidade para que a Europa abandonasse o velho regime e passasse a adotar aos poucos o sistema republicano. Mesmo Napoleão combatendo o absolutismo, usando o absolutismo em suas mãos, o sonho republicano, os ideais republicanos se espalhou pela Europa, acabando assim, na maioria dos países, com a monarquia. Para acessar a plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube, SMED-GV. Lá vocês encontrarão materiais com mais conteúdos desta aula. Uma dica: sempre lembrem-se dos seus objetivos e sonhos. Estudar é o caminho para o sucesso, o seu sucesso. Ótimo estudo a todos e até a próxima aula.